Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Catarine Molinari. Olá, meu nome é Catarine Molinari e hoje eu fui convidada para bater um papo com vocês sobre benefícios por incapacidade, tema que é a minha grande paixão dentro do direito previdenciário e é onde eu tenho debruçado nos últimos anos. A gente começa tratando do benefício por incapacidade no futuro. Acredito que, inclusive, ele seja, junto com os benefícios da pessoa com deficiência, uma das maiores demandas do direito previdenciário futuro. Eu tenho observado essa evolução quando a gente fala de inteligência artificial, de documentos digitais, e isso vai acompanhar também o direito previdenciário. Então, hoje, posso citar um exemplo, a minha irmã de 32 anos nunca teve uma carteira de trabalho física. Toda a documentação e a vida dela laboral, de previdência social, já está toda inserida no sistema. Então, benefícios ali, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, as regras de transição, aposentadoria por idade, e as outras, elas dependerão muito menos daquela documentação física que a gente está acostumada a tratar, a achar aqueles pequenos detalhes, Realmente, para o direito previdenciário, a gente vai ficar ali com aquele erro de digitação, aquela análise detalhada de algum equívoco que aconteceu ali no registro daquele segurado. Agora, toda aquela análise que precisa de uma subjetividade, que é aquela análise da incapacidade, a análise da deficiência, vai depender ainda de um olhar muito mais apurado. E é por isso que eu vejo o benefício por incapacidade como um futuro, inclusive da advocacia previdenciária, que vai depender ali muito do nosso trabalho e um trabalho mais debruçado. E eu gosto sempre de falar de benefícios por incapacidade, sempre lembrando então o que é incapacidade. Dentro de um mundo onde a gente observa, se depara ali naquele feed das redes sociais com as 5 doenças que aposentam, Geralmente a última é depressão ou é uma hérnia de disco. A gente precisa lembrar sempre o conceito de incapacidade. A gente tem que lembrar que a incapacidade não é a mera existência da doença. A incapacidade é a impossibilidade de exercer funções específicas de uma atividade laborativa e também deve estar atrelada ali ao conceito de incapacidade, os riscos para si, para terceiros, ou a possibilidade de agravamento dessa patologia se retornar para aquela atividade, aquele ambiente laboral. Então, a incapacidade ela é muito ampla, por isso depende de um olhar muito mais apurado. A documentação ali para comprovar essa incapacidade, ela não pode girar somente em torno da documentação médica, que muitas vezes nossos clientes têm muita dificuldade de encontrar, A documentação médica, principalmente para quem depende do SUS, é uma das provas assim, mais difíceis que a gente encontra, principalmente com segurados ali hipossuficientes. Então, como a gente está falando que o conceito de incapacidade é a impossibilidade de exercer as funções específicas, a gente precisa ampliar essa prova. A gente precisa caminhar um pouco ali para esse ambiente laboral. A gente precisa demonstrar todas os gestos, posturas, e isso a gente consegue através de um PPP, que hoje, estava falando agora de documentos que já são digitalizados, a gente tem um PPP que já é digitalizado, Então, no momento em que a gente acessa ali o meu INSS do cliente, para ver tudo que a gente precisa, o PPP é um dos documentos mais importantes que a gente também tem que acessar. Hoje, alguns sistemas, como o EPROC, permitem até a juntada de vídeos na aquisitação. Então, eu posso fazer a juntada do ambiente laboral desse segurado, desse autor, para ajudar a comprovar a incapacidade. Para mim, o benefício por incapacidade é o futuro e depende muito desse cuidado na hora da comprovação. A gente precisa ir para além da documentação médica, Precisa observar essa área mais ampla. E aí a gente esbarra em algumas outras dificuldades, porque aqui eu estou falando de alguém que tem um ambiente laboral.
né, que é possível a sua comprovação através do PPP, é possível a sua comprovação através de um vídeo, de uma foto, de um LTCAT, mas a gente também tem, e essa é uma das áreas que eu tenho mais me aprofundado, uma grande dificuldade, quando a gente fala, por exemplo, da mulher do lar. Como é que a gente faz essa comprovação? Eu acabei de informar aqui. O conceito de incapacidade é a impossibilidade de exercer as funções específicas de uma atividade laborativa. E a mulher do lar? Como é que eu comprovo isso? E para comprovar essas atividades da mulher do lar, a gente precisa primeiro tirar a barreira de que essa atividade, por não ser remunerada, não é uma atividade braçal, extenuante. Muito pelo contrário. É uma atividade, se não as das mais difíceis. Porque a gente não está falando só sobre aquela atividade mecânica de fazer alguma atividade. Obviamente, a gente tem nas atividades intrínsecas ali da mulher do lar, a limpeza, a organização, mas a gente também tem que lembrar que essa mulher é ela quem precisa de organizar as finanças da casa, é ela que precisa de cuidar dos adoecidos, medicar, não tem horário para começar essa atividade, não tem horário para terminar essa atividade, é ela quem precisa acordar ali na madrugada para poder medicar, para poder cuidar dos adoecidos. Então a gente tem que olhar para essa mulher como uma pessoa que engloba diversas atividades. A gente precisa comprovar que a incapacidade está para todo esse cuidado. Quando a gente vai olhar para a atividade dessa mulher do lar, dentro de todos os estudos, e tem um estudo muito importante e interessante chamado Economia do Cuidado, a gente vai perceber que a economia que nós temos com essas mulheres, pelo cuidado com a casa, a higiene da casa, pelo cuidado com os filhos, com o marido, muitas vezes com os pais, ela gera uma economia, se fosse paga, o seu montante, ela conseguiria alcançar 11% do PIB brasileiro. 3 vezes mais do que o agronegócio produz. Essas mulheres são extremamente importantes, porque se a gente olhar a um nível global, a economia que elas geram por este todo cuidado poderia alcançar a 5ª economia do mundo. Então, precisamos ter um olhar para essas mulheres diferenciar. Porque essas são as mulheres que hoje estão chefiando famílias. 54% das famílias monoparentais são dessas mulheres que cuidam. Então, quando a gente vai fazer a comprovação desta mulher, ela com certeza exige da gente um cuidado muito maior. Exige que a gente convença. E aqui eu estou falando de prova. Nós estamos tratando de provas processuais. A gente não tem que vitimizar essa mulher, a gente não tem que trazer para dentro do processo um martírio. Não é esse o objetivo. Nós precisamos trazer para dentro desse processo a realidade. A realidade é que essa atividade ela tem causado, inclusive, existe um outro estudo, inclusive desse mesmo laboratório, uma ONG que faz essas verificações, que demonstra que o trabalho do lar é o 2º maior causador de doenças psiquiátricas. Então, tudo isso está correlacionado. E é isso que a gente precisa ter o cuidado e tornar esse processo mais humano, esse processo com uma análise um pouco mais pormenorizada. Então, dentro dos benefícios por incapacidade, eu acho que a gente parte dessa necessidade de entender o que é incapacidade, de entender o que é a formação desse processo por incapacidade. E hoje eu vejo o processo civil-previdenciário ainda como engatinhando, como algo inicial, e precisamos trabalhar e conversar mais sobre isso. Precisamos conversar mais sobre as formas de comprovações, a força probatória nesses processos e para torná-lo um pouco mais humano. Para aí, então, a gente desencadear na tão temida perícia médica judicial. A gente não sabe se é pior passar pela perícia administrativa ou a perícia judicial. E desencadeando, então, nessa próxima prova, que aí seria a perícia judicial, depois de ter todo essa documentação apresentada, não só médica,
Trago aqui relembro sempre que um maior ensinamento que eu recebi na minha vida, que foi do Dr. José Roberto Sodero, que eu jamais vou esquecer, e que ele disse que prova não pode fazer turismo no processo. A prova, ela precisa ser sempre lembrada e frisada dentro do processo previdenciário. Então, eu não posso simplesmente lançar tudo isso que a gente conversou aqui, as provas médicas, as provas do ambiente de trabalho, da ergonomia, e deixá-lo lá para que ele, por si só, faça o seu trabalho. Isso não vai acontecer. Então, os atores do direito previdenciário, eles precisam trazer essa prova para dentro do debate judicial. Então, essa prova ela tem que estar em todas as análises e também na aquisição. E mais um ensinamento que agora aprendi com Carreira Alvim é que o sucesso de um laudo, de uma perícia, de um laudo pericial, está na aquisitação. A aquisitação é a parte mais importante, é quem vai conduzir o processo para onde a gente quer que ele caminhe. As aquisitações mínimas que exigem agora, a resolução 595 trouxe, né, mais uma aquisitação, uma forma de aquisitação mínima e tá robusta, maior do que muitos tribunais utilizam, ela é uma aquisitação padrão, não podemos esquecer. E se a gente está falando de tornar um processo previdenciário mais humanizado, trazer a realidade para dentro dele, não podemos abrir mão, então, com a aquisitação. A aquisitação específica, a aquisitação que vai tratar toda essa documentação. Então, a gente tem que trazer para dentro dessa aquisitação a documentação médica que nós apresentamos, temos que trazer para dentro dessa aquisitação o ambiente laboral que nós comprovamos como ele é, temos que trazer para dentro dessa aquisitação também todos os gestos, posturas, tudo que aquele segurado precisa exercer para efetivamente realizar ali a sua atividade laborativa, seja ela uma atividade laborativa do empregado, que tem ali o seu ambiente laboral composto, seja ela do autônomo, seja ela de uma mulher que tem ali todos esses cuidados com a família. Então, a aquisitação específica ela é importante principalmente para que ela seja aceita, porque muitas vezes a gente observa decisões que não aceitam a apresentação de aquisitações e quando a gente vai ver os quesitos, eles são muito parecidos com o do próprio juízo, do que o próprio INSS apresentou. Ela não traz nada de diferente e, obviamente, ela não é ali pertinente para aquele debate. Então, a aquisitação específica, a aquisitação que traz para dentro daquele debate tudo aquilo que a gente quer apresentar, ela é a mais importante. E aí a gente desemboca nesse documento que vai, querendo ou não, nortear. Obviamente, temos realidades de que o laudo pericial ele vai ser afastado, que hoje é raro, mas ele é o mais importante, então a aquisitação é quem vai orientar. Então a gente percebe que a gente está aqui conversando e chegamos somente na fase inicial, que é a fase da perícia médica judicial. Então é um benefício que muitas vezes a gente olha e acredita que ele é extremamente fácil, é a porta de entrada para o direito previdenciário para muitos. E não foi para mim. Foi muito difícil para começar a lidar com o direito previdenciário no escritório que eu atuo, que é um escritório familiar, exatamente porque a minha mãe não gostava desse tipo de benefício. É um benefício muito complicado para ela aceitar ali dentro do escritório. Mas é para muita gente uma porta de entrada. Mas a gente precisa entender que ele pode ser, mas não é o mais fácil. Talvez até um dos mais complicados, né? Porque quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente sempre brinca, né? O advogado, ele precisa, além de ser advogado, aprender a fazer cálculo e também entender de agentes químicos, né? No benefício por incapacidade não é muito diferente, porque quando eu estou falando ali de ambiente laboral, eu também estou falando do agente químico, do agente físico, do agente biológico, que aquela pessoa pode estar submetida. A gente pode trazer um exemplo de um trabalhador que trabalha como empilhadeira e tem alguma patologia ortopédica na coluna e está submetido a um agente nocivo, vibração. A gente tem que entender qual é o impacto desse agente nocivo nessa patologia. Lembra lá no comecinho que eu comentei com vocês que a gente não pode esquecer.
que o conceito de incapacidade é impossibilitar de exercer atividades laborativas, né, a sua atividade específica, em razão da doença, patologia ou acidente, e tem também que estar intrínseco ali nesse conceito os riscos para si para terceiro ou a possibilidade de agravamento dessa patologia em caso de retorno a essa atividade específica. Então, se eu tenho um agente que pode piorar essa patologia, eu preciso entender isso e fazer essa conexão. Eu preciso trazer isso, e aí, por isso que eu não posso permitir, na verdade, que essa documentação faça turismo no processo. Que eu coloque ele lá dentro e peça, então, para que o juiz analise tudo isso e conclua a existência ou não de incapacidade. E é por isso que eu acho que depende muito da advocacia previdenciária, a especialização. Acredito que esses sejam os benefícios que ficarão para o futuro, né? Porque são benefícios que dependem dessa análise discricionária, dependem dessa análise mais detalhada, e é um benefício do futuro e depende muito da nossa atuação. Tem uma frase, logo no comecinho, do maior livro de benefícios por incapacidade, que é do nosso colega André Bittencourt, em que jamais esquecerei também. Eu tenho muito essas frases que me causam impacto, né? E ele diz o seguinte: muitos reclamam da sentença vazia, daquela sentença ruim, mas a gente olhou o debate, e o debate, ele foi um debate robusto, ele foi um debate cheio, ele foi um debate que permitiu que a sentença fosse diferente daquilo que nós recebemos. Então, depende muito do que é apresentado no processo. E aí, é aquilo. Será que o modelo é suficiente para que a gente trabalhe nos benefícios por incapacidade? O modelo vai entregar para a gente aquilo que a gente precisa? A gente, através do modelo, vai alcançar aquela conclusão, aquela decisão que a gente está almejando, porque a gente acreditou ali, o advogado como seu primeiro juiz do processo, né? A gente lembra disso da época de faculdade. Nós acreditamos naquela incapacidade, no direito. Nós estamos buscando aquilo que nossa análise inicial nos mostrou que é possível. O debate nos levou a isso. Então, fica a reflexão, principalmente sobre quando a gente está trabalhando com modelos para esse tipo de benefício. Além das provas, da comprovação através do laudo pericial, da aquisitação, é importante também a gente pensar na nossa entrevista, lá no começo. Que geralmente a gente agora pede a documentação médica, depois do que a gente conversou aqui, a gente vai pedir as outras documentações, né, do ambiente laboral, vamos atrás do PPP, mas na entrevista a gente precisa também detalhar algumas coisas. Por quê? Nós temos que observar que auxiliar de serviços gerais num hospital municipal ou estadual, ela tem um ambiente laboral totalmente distinto de um auxiliar de serviços gerais em uma clínica médica. Então, muitas vezes a descrição no PPP vai nos ajudar, mas ela não vai nos ditar exatamente o que a pessoa faz. Então, a entrevista, a gente precisa ter esse cuidado de buscar tudo isso que a gente vai precisar provar lá na frente, que a gente precisa trazer para dentro do processo. Para aqui um exemplo de uma cliente de escritório, em que ela tinha como uma função de copeira de um hospital estadual. Ela trabalhava ali como uma terceirizada nesse hospital e com uma função de copeira. E na conversa com essa cliente, nós descobrimos que ela não era aquela funcionária de ficar dentro da cozinha, montando aquelas comidas que eram enviadas para o quarto. Muito pelo contrário, ela adentrava em cada quarto para a entrega também daquela alimentação. E nos últimos anos o trabalho dela era exclusivo em UTI. Olha o ambiente totalmente alterado daquilo que estava no próprio PPP.
Então, ali na descrição, vai nos ajudar, vai nos trazer um norte, vai nos dizer quais eram os agentes nocivos que estavam ali submetidos, mas não conseguiremos, ali, através daquela documentação, o detalhe. E é o detalhe que faz a diferença. Tem outro caso que eu posso trazer para vocês, de um abastecedor de aeronave. No PPP dele, dizia sobre o abastecimento da aeronave, que ele era responsável, a submissão a todos aqueles agentes nocivos, né? Que estava ali em contato com o próprio querosene. Mas em conversa com ele, nós descobrimos que para conectar a mangueira de abastecimento, ele precisava colocar essa mangueira sobre os ombros, arrastar até a aeronave. Essa biqueira, ela é uma biqueira com um material específico para não enferrujar, para não desgastar, e ela pesa quase 10 quilos, e ele precisava colocar sobre os ombros, subir em uma escada e elevar essa biqueira acima do ombro e girar para que ela conecte, então, naquela mini aeronave. Ele abastecia as aeronaves pequenas, né? Então, imagina este movimento repetitivo durante todo o dia, durante 5 dias por semana, 6 dias por semana, durante todo o mês, durante anos. Qual o impacto que esse labor, essa atividade mecânica, esse gesto que ele fazia, causa na saúde desse segurado? Então, muitas vezes o documento físico, muitas vezes buscando em sites científicos, estudos científicos, né, a ergonomia daquela função, a gente não vai alcançar a realidade. Então, a entrevista nos benefícios por incapacidade, ela é extremamente importante. A gente não pode ficar ali naquele limite de acessar o INSS, pegar a carteira de trabalho, laudos médicos, conseguir o PVP, pronto. Tenho tudo o que eu preciso para o meu processo, para esse debate. Não, a gente tem que trabalhar mais esses detalhes e até para desmistificar para o cliente o que é a incapacidade. Porque na perícia, o que a gente vê é o segurado, é o cliente tratando somente da onde dói, do que ele sente, que de manhã ele não consegue. A gente precisa também nessa entrevista e através dessas perguntas deixar claro para o cliente que não basta só ter aquela doença. Não basta só aquela doença estar ativa. Eu preciso saber qual é a atividade que ele exerce, qual é a função, qual é a postura, qual é o movimento, qual é o ambiente, os pequenos detalhes para trazer isso para dentro do processo, para quando ele também for fazer essa perícia, para quando ele for para o ato pericial, ele entender o que vai ser analisado ali, para que ele consiga, então, responder as perguntas que o perito vai fazer. Então, a entrevista, muitas vezes, ela é o ponto principal. E, muitas vezes, para a gente descobrir também doenças agregadas. A gente percebe, muitas vezes, fazendo a entrevista, que o cliente veio ali com uma documentação de uma cirurgia e quando você vai observar, ele tem uma outra patologia cardiológica, neurológica, algo que ele não imaginava que se trouxesse para a gente, que se apresentasse ao INSS. Nesse conjunto de patologias teria uma análise totalmente diferenciada. Então, a conversa humana, a conversa onde a gente vai mostrar para esse segurado que não detém o conhecimento técnico que a gente possui, o que vai ser trabalhado. Isso é extremamente importante. E é o que a gente vai trazer para dentro dos autos para humanizar, então, esse processo. De todo o apanhado de que a gente conversou aqui sobre os benefícios por incapacidade, poderia finalizar agora, infelizmente, depois do julgamento do STF, conversando com vocês sobre a necessidade de verificar se não se trata de uma doença laboral. Nós verificamos agora recente o último julgamento do STF no tema 1300, em que foi considerada constitucional a regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade, seja a aposentadoria previdenciária, vai seguir a regra dos 60%, mais 2% a cada ano que exceder a 15 mulher e 20 homem, ou seja, uma aposentadoria por incapacidade, que é um evento súbito, está dependendo exclusivamente do tempo de contribuição. Enquanto a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária terá aí a alíquota de 100%. Então, é necessário que a gente se atente
se essa não é uma doença laboral, se ela é proveniente de um acidente de trabalho ou se ela foi desencadeada ou agravada por uma atividade laborativa. Porque a gente precisa recordar sempre que a doença laboral, ela não precisa ter eclodido da atividade laborativa. Ele pode existir ali uma doença até degenerativa, né? Mas que com a atividade, a postura, os movimentos, desencadeou ou acelerou essa doença. Então, há uma necessidade de uma análise ainda muito mais detalhada se essa doença é uma doença laboral, para que a gente não traga para aquele segurado um prejuízo financeiro, já que a regra de cálculo prevista lá no artigo 26 da emenda constitucional foi considerada constitucional. Então, eu acho que essa é a atenção que eu chamaria para os colegas hoje, para que a gente tenha mais esse cuidado dessa correlação da doença laboral. Volto a falar sobre a comprovação da incapacidade. Esse era o recado que hoje eu queria deixar aqui para vocês nesse bate-papo, de que a prova precisa ir para além do laudo médico, da documentação médica, e que a gente torne esse processo previdenciário de benefícios por incapacidade mais humano, dentro sempre das regras do processo civil. Não podemos esquecer disso e estimular que a advocacia previdenciária e todos os atores do direito previdenciário se debrucem mais sobre o direito do processo civil. E eu acho que só através dele a gente vai conseguir responder aquela pergunta que o meu amigo André Bittencourt faz no livro dele. Será que o debate foi robusto? Então, eu fico por aqui nesse bate-papo. Espero que tenha mudado uma vírgulazinha aí na cabeça de alguém em relação aos benefícios por incapacidade. E agradeço o convite do IBDP para essa conversa. Obrigada. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.